Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! O mito do empreendedor. Por que muitos negócios fracassam? O que você pode fazer para vencer? Michael E. Gerber. Introdução. A maioria dos pequenos negócios não fracassa por falta de esforço, e sim por falta de compreensão sobre o que significa realmente empreender. Muitas pessoas abrem empresas porque são boas tecnicamente no que fazem, como cozinhar, vender ou consertar algo, mas confundem ser técnico com ser empreendedor. Esse erro é o que o autor chama de mito do empreendedor. Dentro de cada pessoa existem três perfis: o empreendedor, que pensa no futuro, o gerente, que organiza, e o técnico, que executa. O problema é que na maioria dos pequenos negócios, o técnico domina tudo e o dono acaba preso trabalhando demais, com pouco crescimento e muita frustração. Assim, a empresa deixa de ser uma oportunidade de liberdade e se transforma em uma fonte constante de estresse. Um negócio de sucesso não deve depender do dono para funcionar. Em vez disso, deve ser estruturado com processos claros, organização e visão de longo prazo. O objetivo é construir uma empresa que funcione como um sistema e não apenas como um emprego disfarçado. Empreender não é apenas abrir uma empresa, mas criar algo que possa crescer, se desenvolver e operar com consistência. Ao entender isso, o empreendedor deixa de trabalhar apenas dentro do negócio e passa a trabalhar no negócio, criando as bases para crescimento, liberdade e sucesso duradouro. Parte 1. O mito do empreendedor e as pequenas empresas. Capítulo 1. O mito do empreendedor. A maioria dos pequenos negócios nasce de um erro fundamental: acreditar que quem entende do trabalho técnico automaticamente sabe administrar uma empresa. Esse é o mito do empreendedor. Muitas pessoas se tornam donas de negócios porque eram bons funcionários, cozinheiros, vendedores ou mecânicos, mas ao abrir a empresa, descobre que empreender exige habilidades completamente diferentes. Quando o técnico decide abrir um negócio, ele leva consigo a mentalidade de funcionário, tentando fazer tudo sozinho. Isso gera sobrecarga, falta de organização e crescimento limitado. O dono trabalha mais do que antes, assume todas as responsabilidades e, com o tempo, sente frustração e cansaço porque a empresa passa a depender totalmente dele. Dentro de cada empreendedor existem três personalidades: o empreendedor, que sonha e cria oportunidades, o gerente, que organiza e planeja, e o técnico, que executa. O conflito surge porque essas três forças competem entre si, e normalmente o técnico domina, impedindo a empresa de evoluir. Construir um negócio exige mais do que saber executar o trabalho. É preciso desenvolver visão, criar sistemas e aprender a gerenciar pessoas e processos. Só assim o empreendedor deixa de ser refém do próprio negócio e começa a construir uma empresa capaz de crescer com estabilidade e gerar verdadeira liberdade. Capítulo 2. O empreendedor, o administrador e o técnico. Todo negócio é influenciado por três perfis que existem dentro de cada pessoa: o empreendedor, o administrador e o técnico. O empreendedor é o visionário, aquele que pensa no futuro, cria ideias, identifica oportunidades e imagina como o negócio pode crescer. Já o administrador é o organizador, responsável por planejar, estruturar processos e manter tudo funcionando com ordem e previsibilidade. O técnico, por sua vez, é quem executa o trabalho, resolve problemas imediatos e coloca a mão na massa. O conflito surge porque esses três perfis têm prioridades diferentes.
O empreendedor quer mudanças e crescimento. O administrador busca estabilidade e controle, enquanto o técnico prefere agir rapidamente e focar apenas no trabalho do dia a dia. Na maioria dos pequenos negócios, o técnico domina, fazendo com que o dono fique preso à operação sem tempo para planejar ou desenvolver a empresa. Esse desequilíbrio impede o crescimento e transforma o negócio em uma rotina cansativa. Para construir uma empresa saudável, é necessário equilibrar esses três papéis, desenvolvendo visão estratégica, organização e execução eficiente. Quando isso acontece, o empreendedor deixa de apenas trabalhar no negócio e passa a construir algo que pode crescer, evoluir e funcionar de forma mais independente, criando mais estabilidade, liberdade e resultados duradouros. Capítulo 3: Infância, a fase do técnico. O autor descreve a fase inicial da maioria das empresas como a infância, um período dominado pelo técnico. Nessa fase, o negócio nasce a partir da habilidade de alguém que decide trabalhar por conta própria, acreditando que ter sua própria empresa será mais fácil ou mais lucrativo do que ser empregado. No começo, tudo parece funcionar bem, porque o dono faz aquilo que já sabe fazer com competência. No entanto, à medida que a empresa cresce, surgem novas responsabilidades que vão além da execução do trabalho, como atendimento, finanças, organização e planejamento. O dono começa a trabalhar cada vez mais, acumulando funções e enfrentando pressão constante. O negócio passa a depender totalmente dele e qualquer ausência ou erro pode comprometer tudo. Nessa fase, o empreendedor ainda não desenvolveu sistemas nem processos e tudo funciona de forma improvisada. Isso gera desgaste, falta de controle e limita o crescimento. Muitos negócios ficam presos nessa etapa ou acabam fracassando justamente porque o dono não consegue sair da posição de técnico. A infância do negócio é natural, mas não deve ser permanente. Para crescer, é preciso evoluir além da execução, criar organização e começar a estruturar a empresa. Só assim o negócio deixa de depender exclusivamente do dono e começa a se transformar em algo mais estável e sustentável. Capítulo 4: Adolescência, buscando ajuda. A fase da adolescência do negócio começa quando o dono percebe que não consegue mais fazer tudo sozinho e decide buscar ajuda. Nesse momento, surgem as primeiras contratações, geralmente feitas de forma rápida e sem planejamento, apenas para aliviar a sobrecarga. O empreendedor acredita que, ao delegar tarefas, terá mais tempo e mais liberdade, mas nem sempre é isso que acontece. Sem processos claros e sem treinamento adequado, os novos funcionários ficam perdidos, cometem erros e passam a depender constantemente do dono. Isso cria ainda mais pressão, pois o empreendedor precisa supervisionar tudo, corrigir falhas e resolver problemas que surgem com a equipe. Assim, a empresa cresce em complexidade, mas não em organização. Essa fase costuma gerar frustração, porque o empreendedor perde o controle e sente que o negócio está saindo de suas mãos. Muitos, então, voltam a centralizar tudo novamente, acreditando que ninguém faz tão bem quanto eles. Esse comportamento impede o crescimento e mantém a empresa presa. Buscar ajuda não basta. É necessário criar sistemas, definir responsabilidades e estruturar a empresa para que as pessoas possam trabalhar com autonomia. Só assim, o negócio amadurece, cresce com consistência e deixa de depender exclusivamente do dono. Capítulo 5: Além da zona de conforto. O crescimento de um negócio exige sair da zona de conforto e enfrentar a incerteza. Muitos empreendedores iniciam suas empresas buscando segurança e independência, mas acabam criando uma rotina limitada, onde evitam mudanças e permanecem presos ao que já sabem fazer. Essa resistência impede o avanço e mantém a empresa pequena e dependente do dono. Crescer significa lidar com novos desafios, assumir riscos calculados e aprender habilidades que vão além da execução técnica. É nesse momento que o empreendedor precisa desenvolver visão estratégica, organização e liderança. No entanto, sair da zona de conforto gera medo, insegurança e dúvidas, o que faz muitos empresários recuarem e retornarem aos hábitos antigos.
A verdadeira evolução acontece justamente quando o empreendedor aceita essa fase de desconforto como parte natural do crescimento. Ao enfrentar novas responsabilidades, ele começa a enxergar o negócio de forma mais ampla e a criar estruturas mais sólidas. O sucesso empresarial exige coragem para mudar, aprender e evoluir constantemente. Ao sair da zona de conforto, o empreendedor deixa de apenas sobreviver e passa a construir uma empresa com potencial real de crescimento, estabilidade e liberdade no longo prazo. Capítulo 6: Maturidade sob a perspectiva do empreendedorismo. A fase de maturidade é o estágio mais avançado e saudável de um negócio. Diferente da infância e da adolescência, a maturidade acontece quando a empresa deixa de depender do dono e passa a funcionar com processos claros, organização e visão estratégica. Nesse ponto, o negócio não cresce por acaso, mas de forma planejada e estruturada. Empresas maduras são construídas com base em sistemas bem definidos, onde cada pessoa sabe exatamente o que fazer, como fazer e qual resultado se espera. O foco deixa de ser apenas resolver problemas diários e passa a ser criar um modelo que possa ser replicado e expandido. Assim, o negócio ganha consistência, qualidade e previsibilidade. A maturidade não depende do tamanho da empresa, mas da forma como ela é estruturada. Pequenas empresas podem ser maduras se forem organizadas desde o início com visão de crescimento e processos eficientes. O exemplo citado é o de grandes franquias, que operam com padrões claros e funcionamento independente das pessoas. O empreendedor deve construir um negócio pensando desde o começo em autonomia e replicação. Quando isso acontece, a empresa se torna mais estável, cresce com menos esforço e oferece ao empreendedor aquilo que ele buscava no início: liberdade, segurança e desenvolvimento contínuo. Parte 2: A Revolução Turnkey, uma nova visão da empresa. Capítulo 7: A Revolução Turnkey. O autor apresenta a Revolução Turnkey, uma nova forma de pensar e construir empresas. O conceito turnkey, que significa pronto para usar, propõe que o negócio seja estruturado de forma tão clara e organizada que qualquer pessoa possa operá-lo seguindo processos definidos. Em vez de depender do talento individual do dono, a empresa passa a funcionar com base em sistemas replicáveis. Esse modelo foi popularizado por franquias bem-sucedidas, que conseguem manter qualidade e consistência mesmo com diferentes pessoas operando o negócio. O segredo está na padronização, no treinamento e na criação de procedimentos detalhados para cada atividade. Assim, a empresa se torna mais previsível, eficiente e fácil de expandir. A revolução turnkey muda a mentalidade do empreendedor. Em vez de criar apenas um negócio para trabalhar, ele passa a desenvolver um modelo de empresa que possa ser reproduzido e crescer de forma estruturada. Isso reduz erros, melhora resultados e cria uma base sólida para a expansão. O empreendedor deve pensar no negócio como um sistema completo, projetado para funcionar com consistência. Quando a empresa é construída dessa forma, ela deixa de depender do dono, ganha estabilidade e abre caminho para crescimento, liberdade e sucesso sustentável. Capítulo 8: O protótipo de franquia. O autor apresenta o conceito do protótipo de franquia, uma das ideias centrais para construir empresas mais organizadas e escaláveis. Mesmo que o empreendedor nunca pretenda abrir franquias, ele deve estruturar seu negócio como se fosse replicá-lo em várias unidades. Isso significa criar processos claros, padronizar atividades e desenvolver um modelo que funcione de forma consistente. Ao pensar como franquia, o empreendedor deixa de depender de improvisos e passa a documentar cada detalhe do funcionamento da empresa. Desde o atendimento ao cliente até a execução dos serviços, tudo deve seguir um padrão definido. Essa organização permite treinar pessoas com mais facilidade, reduzir erros e manter a qualidade. O protótipo de franquia cria previsibilidade e facilita o crescimento, pois o negócio deixa de depender apenas do talento do dono. Em vez disso, a empresa passa a operar com base em sistemas eficientes e replicáveis. O empreendedor deve construir o negócio como um modelo testado e aperfeiçoado continuamente.
Ao fazer isso, a empresa ganha consistência, torna-se mais profissional e cria condições reais para expandir, crescer e gerar mais liberdade para o dono. Capítulo 9. Trabalhando pela empresa e não na empresa. O autor apresenta uma mudança fundamental na mentalidade do empreendedor. Aprender a trabalhar pela empresa e não apenas dentro dela. Muitos donos de pequenos negócios passam o dia executando tarefas operacionais, resolvendo problemas imediatos e apagando incêndios, mas quase não dedicam tempo para planejar, estruturar e desenvolver o negócio. Trabalhar dentro da empresa significa agir como técnico, focado apenas na execução. Já trabalhar pela empresa significa pensar estrategicamente, criar sistemas, definir processos e construir uma organização capaz de crescer. Essa mudança exige disciplina e visão, pois o empreendedor precisa sair das tarefas do dia a dia e assumir o papel de criador do negócio. Ao trabalhar pela empresa, o empreendedor começa a construir um modelo estruturado, com funções claras, responsabilidades definidas e padrões de qualidade. Isso permite que outras pessoas executem as tarefas com autonomia, enquanto o dono se concentra no crescimento e na melhoria contínua. O verdadeiro papel do empreendedor é projetar e desenvolver o negócio. Quando ele passa a trabalhar pela empresa, cria uma base sólida, reduz a dependência do próprio esforço e constrói uma empresa mais organizada, escalável e capaz de gerar liberdade e resultados consistentes. Parte 3. Criando uma pequena empresa que funcione. Capítulo 10. O processo de desenvolvimento de negócios. O autor apresenta o processo de desenvolvimento de negócios, uma abordagem estruturada para garantir que empresas funcionem de forma organizada e sustentável. Muitos negócios são criados de forma improvisada, sem planejamento claro, o que gera confusão, retrabalho e crescimento limitado. Para evitar isso, o empreendedor precisa desenvolver a empresa de forma intencional e contínua. Esse processo envolve observar o negócio como um sistema em constante evolução, onde cada área deve ser analisada, testada e aprimorada. O empreendedor passa a documentar procedimentos, definir padrões e criar métodos que garantam consistência na operação. Assim, o negócio deixa de depender de tentativas e erros e passa a evoluir com mais segurança. O desenvolvimento do negócio acontece ao mesmo tempo em que a empresa cresce. Cada problema ou desafio se torna uma oportunidade para melhorar processos e fortalecer a estrutura. Com isso, a empresa se torna mais eficiente e preparada para expandir. Construir uma empresa de sucesso exige desenvolvimento contínuo e organização. Quando o empreendedor adota esse processo, cria um negócio mais previsível, profissional e capaz de crescer com estabilidade, gerando melhores resultados e mais liberdade no longo prazo. Capítulo 11. O Programa de Desenvolvimento de Negócios. O autor apresenta o Programa de Desenvolvimento de Negócios, um método prático para construir uma empresa organizada, eficiente e capaz de crescer. Muitos empreendedores tentam melhorar seus negócios de forma desordenada, sem um plano claro, o que gera mudanças confusas e resultados inconsistentes. Por isso, o autor propõe um programa estruturado que orienta o crescimento da empresa passo a passo. Esse programa se baseia em 3 pilares principais: inovação, quantificação e orquestração. A inovação envolve testar novas ideias e melhorias no negócio. A quantificação significa medir resultados para entender o que funciona e o que precisa ser ajustado. Já a orquestração consiste em padronizar os processos para garantir consistência e qualidade. Ao aplicar esse ciclo continuamente, o empreendedor transforma o negócio em um sistema em constante evolução. Cada melhoria é testada, avaliada e incorporada à operação, tornando a empresa mais eficiente ao longo do tempo. Empresas bem-sucedidas não crescem por acaso, mas por meio de melhorias constantes e organizadas. Ao seguir esse programa, o empreendedor constrói uma empresa mais previsível, profissional e preparada para crescer de forma sólida e sustentável. Capítulo 12. Objetivo principal.
Representa a visão clara da vida que o empreendedor deseja construir. Antes mesmo de pensar no negócio, o autor afirma que é essencial entender que tipo de vida se quer viver, quanto se deseja ganhar, quanto tempo se quer trabalhar e quais valores são mais importantes. O negócio deve ser criado para servir a esse propósito e não o contrário. Muitos empreendedores criam empresas sem essa clareza e acabam presos em rotinas cansativas, trabalhando demais e vivendo menos do que gostaria. Sem um objetivo principal, o negócio cresce de forma desorganizada, sem direção e sem significado pessoal. O objetivo principal funciona como um guia para todas as decisões. A partir dele, o empreendedor consegue definir metas, estruturar a empresa e alinhar o crescimento do negócio com seus objetivos de vida. Isso torna o processo mais intencional e menos improvisado. Um negócio de sucesso começa com clareza pessoal. Quando o empreendedor define o estilo de vida que deseja, ele constrói uma empresa alinhada com seus valores, criando não apenas resultados financeiros, mas também equilíbrio, propósito e satisfação no longo prazo. Capítulo 13. Objetivo estratégico. É a visão clara de como a empresa deve funcionar para apoiar o objetivo principal de vida do empreendedor. Depois de definir o estilo de vida desejado, o próximo passo é projetar o negócio de forma intencional, estabelecendo qual será seu tamanho, seu mercado, sua estrutura e sua forma de operação. O objetivo estratégico funciona como um mapa para o crescimento da empresa. Ele orienta decisões importantes, como quem será o cliente ideal, quais produtos ou serviços serão oferecidos e quais padrões de qualidade serão mantidos. Sem essa visão, o negócio cresce de forma desorganizada, reagindo apenas às oportunidades que surgem. O empreendedor deve imaginar a empresa funcionando no futuro, com processos definidos e pessoas desempenhando funções claras. Isso permite construir um negócio com mais propósito e consistência desde o início. Empresas bem-sucedidas são planejadas antes de serem construídas. Ao definir o objetivo estratégico, o empreendedor cria direção, evita improvisos e desenvolve uma empresa mais organizada, preparada para crescer de forma sustentável e alinhada com seus objetivos de vida. Capítulo 14. Estratégia organizacional. Consiste em estruturar a empresa com funções claras, mesmo quando o negócio ainda é pequeno. Muitos empreendedores acreditam que a organização é algo necessário apenas quando a empresa cresce. Mas a falta dessa estrutura desde o início gera confusão, sobrecarga e limita o desenvolvimento. A sugestão é que o empreendedor crie um organograma completo, imaginando todos os cargos necessários para o funcionamento ideal da empresa. Mesmo que uma única pessoa ocupe várias funções no começo, cada papel deve ter responsabilidade bem definidas. Isso ajuda a separar tarefas, melhorar a produtividade e facilitar futuras contratações. Essa organização evita que o dono faça tudo de forma improvisada. Quando cada função tem objetivos e responsabilidades claras, o trabalho se torna mais eficiente e o negócio ganha consistência. Empresas organizadas crescem com mais facilidade. Ao estruturar o negócio desde cedo, o empreendedor cria uma base sólida, melhora a gestão e constrói uma empresa mais profissional, preparada para expandir e funcionar com menos dependência direta do dono. Capítulo 15. Estratégia de gestão. É a forma de administrar a empresa por meio de sistemas claros e consistentes. Muitos empreendedores tentam controlar o negócio apenas supervisionando pessoas, mas isso gera dependência, confusão e resultados inconsistentes. A gestão deve ser baseada em processos bem definidos que orientem o trabalho de todos. Uma boa estratégia de gestão estabelece regras, padrões e métodos para cada atividade da empresa. Isso permite que as pessoas saibam exatamente o que fazer, como fazer e qual resultado é esperado, reduzindo erros e aumentando a eficiência. Quando o trabalho é guiado por sistemas, a empresa se torna mais previsível e organizada. A gestão eficaz não depende de controlar pessoas, mas de criar um ambiente onde o trabalho seja estruturado e fácil de executar. Assim, os funcionários ganham autonomia e o empreendedor deixa de ser o centro de todas as decisões. Empresas bem administradas funcionam com base em sistemas e não em improvisos.
Ao criar uma estratégia de gestão clara, o empreendedor fortalece a organização, melhora os resultados e constrói um negócio mais estável, escalável e independente. Capítulo 16. Estratégia de pessoal. É um elemento essencial para construir uma empresa organizada e eficiente. Muitos empreendedores contratam pessoas apenas para resolver problemas imediatos, sem definir claramente funções, responsabilidades ou expectativas. Isso gera confusão, baixa produtividade e dependência constante do dono. Antes de contratar, o empreendedor deve estruturar bem cada cargo, definindo exatamente o que será feito, quais resultados são esperados e como o trabalho será executado. Dessa forma, as pessoas não são contratadas para improvisar, mas para seguir um sistema já planejado. Isso facilita o treinamento, melhora o desempenho e reduz erros. As pessoas trabalham melhor quando têm clareza, propósito e organização. Um ambiente estruturado aumenta o engajamento, a confiança e a eficiência da equipe, além de reduzir conflitos e retrabalho. Uma equipe eficiente não surge por acaso, mas é construída com planejamento e clareza. Ao desenvolver uma estratégia de pessoal, o empreendedor fortalece a empresa, cria autonomia para a equipe e constrói um negócio mais profissional, capaz de crescer com estabilidade e consistência. Capítulo 17. Estratégia de marketing. Começa com a compreensão profunda do cliente e não apenas com publicidade ou vendas. Muitos empreendedores tentam vender para todos, sem entender quem realmente é o seu público, quais são suas necessidades e o que influencia suas decisões. Sem esse entendimento, o marketing se torna ineficiente e os resultados são limitados. O marketing eficaz é baseado em testes, observação e aprendizado constante. O empreendedor deve analisar o comportamento dos clientes, identificar padrões e ajustar sua abordagem para oferecer mais valor. Pequenas mudanças na forma de apresentar um produto ou serviço pode gerar grandes diferenças nos resultados. O autor também destaca a importância da consistência e da experiência do cliente. Cada contato com a empresa, desde o atendimento até a entrega, faz parte da estratégia de marketing e influencia a percepção do consumidor. Marketing não é apenas divulgar, mas entender e atender melhor o cliente. Quando o empreendedor desenvolve uma estratégia com clareza, cria relacionamentos mais fortes, aumenta a fidelização e constrói uma empresa mais sólida e preparada para crescer. Capítulo 18. Estratégias de sistemas. A estratégia de sistemas é o elemento que conecta e sustenta todas as áreas da empresa. Sistemas são os processos e métodos que permitem que o negócio funcione de forma organizada, previsível e independente das pessoas. Sem sistemas claros, as empresas dependem da memória, da improvisação e do esforço constante do empreendedor. Existem três tipos principais de sistemas: os sistemas físicos, como equipamentos e estruturas, os sistemas suaves, que envolvem ideias, comunicação e métodos de trabalho, e os sistemas de informação, que acompanham números, resultados e desempenho. Juntos, esses sistemas criam uma base sólida para o funcionamento do negócio. Sistemas bem definidos reduzem erros, facilitam o treinamento de funcionários e garantem consistência na qualidade. Quando cada atividade tem um processo claro, a empresa se torna mais eficiente e preparada para crescer. Empresas bem-sucedidas funcionam com base em sistemas, não em esforço improvisado. Ao desenvolver uma estratégia de sistemas, o empreendedor constrói um negócio mais organizado, previsível e capaz de crescer com estabilidade e menos dependência direta do dono. Capítulo 19. Carta a Sara. O autor encerra a obra com a Carta a Sara, reunindo as principais lições sobre como construir uma pequena empresa que realmente funcione. Na carta, o autor reforça que o verdadeiro objetivo do empreendedor não é apenas trabalhar mais, mas criar um negócio estruturado, capaz de crescer e operar de forma independente. O sucesso não vem apenas de habilidade técnica, mas da capacidade de desenvolver sistemas, processos e uma visão clara de futuro. Cada decisão tomada deve contribuir para construir uma empresa organizada, consistente e voltada para o longo prazo.
Dessa forma, o negócio deixa de ser uma fonte de estresse e passa a ser uma ferramenta para alcançar liberdade e realização pessoal. Empreender é um processo contínuo de aprendizado, ajustes e melhorias. O empreendedor deve observar, testar, medir resultados e aperfeiçoar constantemente a empresa. Qualquer pessoa pode construir uma empresa bem-sucedida, desde que adote uma mentalidade estratégica e disciplinada. Ao aplicar esses princípios, o empreendedor cria um negócio mais sólido, previsível e capaz de crescer, proporcionando não apenas sucesso financeiro, mas também equilíbrio e qualidade de vida. Epílogo: Devolvendo o sonho às pequenas empresas. A maioria dos negócios nasce de um desejo legítimo de independência, crescimento e realização pessoal. No entanto, com o tempo, muitos empreendedores acabam sobrecarregados, presos à rotina e distantes da motivação que os levou a começar. Isso acontece quando a empresa é construída sem estrutura, sem visão e sem sistemas claros. Recuperar esse sonho exige uma mudança de mentalidade. O empreendedor precisa deixar de apenas executar tarefas e passar a construir um negócio com propósito, organização e planejamento. Ao aplicar os princípios, como criar processos, desenvolver sistemas e pensar estrategicamente, a empresa passa a funcionar com mais equilíbrio e consistência. Pequenas empresas têm um papel importante na economia e na vida das pessoas, pois geram oportunidades, inovação e desenvolvimento. Quando bem estruturadas, elas não apenas sobrevivem, mas prosperam. Empreender pode voltar a ser inspirador e gratificante. Ao construir uma empresa organizada e alinhada com seus objetivos de vida, o empreendedor recupera o entusiasmo inicial e transforma o negócio em uma fonte de crescimento, liberdade e realização duradoura. Pós-fácil: o primeiro passo. O primeiro passo para transformar uma pequena empresa é decidir mudar a forma de pensar sobre o próprio negócio. Muitos empreendedores já sabem que estão sobrecarregados e que suas empresas dependem demais deles, mas continuam presos à rotina diária sem agir de forma diferente. O primeiro passo, portanto, é assumir a responsabilidade de construir uma empresa estruturada e não apenas continuar executando tarefas. Essa mudança começa com pequenas ações, como observar o funcionamento do negócio, identificar problemas recorrentes e começar a criar processos simples para organizar o trabalho. Aos poucos, o empreendedor passa a desenvolver sistemas, definir padrões e melhorar a operação de forma contínua. Não é necessário mudar tudo de uma vez. O importante é começar, testar melhorias e evoluir gradualmente. Com o tempo, essas pequenas mudanças criam uma base sólida para crescimento e estabilidade. Qualquer empreendedor pode transformar seu negócio ao dar o primeiro passo com consciência e disciplina. Ao começar esse processo, a empresa deixa de ser uma fonte de desgaste e passa a se tornar uma ferramenta de crescimento, liberdade e realização pessoal. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!